Meus amigos, meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. Dia 14 de dezembro, a igreja celebra a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. Ele nasceu em Fontíveros, na Espanha, no ano 1542. Depois de algum tempo passado na Ordem dos Carmelitas, tornou-se, a partir de 1568, o primeiro dos frades na reforma de sua ordem, persuadido por Santa Teresa de Jesus, tendo por isso suportado inúmeros sofrimentos e trabalhos. Morreu em Úbeda em 1591, com grande fama de santidade e sabedoria, de que dão testemunho as obras espirituais que escreveu. São João da Cruz, rogai por nós. O evangelho de hoje, nesta segunda-feira da terceira semana do Advento, é tirado de São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Vindo Jesus ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu esta autoridade? Jesus respondeu: também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, pensavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não credes nele? Não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, parece um pouco estranho a gente ter nesta terceira semana do Advento, nesta semana que nós começamos com o Domingo da Alegria, justamente nos mostrando esta alegria, justamente pelo Natal que se aproxima, pela vinda do Senhor que se aproxima, e neste tempo de Advento em que nós estamos à espera do Senhor que vem, e que nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Por que que a liturgia coloca este texto lá do final da última semana da vida de Jesus, este confronto de Jesus com os chefes dos sacerdotes e os anciãos do templo? Parece um pouco sem sentido, parece um pouco deslocado, não é? Porque um texto tão tenso como este, mas, meus irmãos, a liturgia da igreja é muito sábia, a igreja é muito sábia quando nos apresenta a liturgia como este caminho de vida, como este itinerário que nós vamos caminhando. Por quê? Porque para esperar o Senhor, como estamos esperando, ou mais ainda, para ir ao encontro do Senhor que vem. Então, é uma dupla aproximação. O Senhor vem ao nosso encontro, mas nós queremos e precisamos também ir encontrá-lo. Mas há várias formas de buscar o Senhor. Há várias formas de nos aproximar do Senhor. E é isso justamente que a liturgia da igreja quer nos propor nesta segunda-feira. Ela quer despertar em nós como é que nós vamos buscar o Senhor. Com que motivação nós vamos buscar Jesus? Que motivações trazemos no nosso coração para se aproximar dele? Porque isso é fundamental, isto é decisivo para nós compreendermos e para sabermos qual a nossa intenção
e para sabermos se é de fato algo que vem de dentro, uma motivação real e sincera. Porque vocês reparem, o texto começa dizendo que Jesus estava no templo e os chefes dos sacerdotes e os anciãos se aproximaram de Jesus. Então vejam, eles quiseram se aproximar de Jesus. Porém, nós percebemos aí o porquê, qual a intenção deles. Eles queriam se aproximar de Jesus para experimentar o seu amor. Eles queriam se aproximar de Jesus para aprender dele. Eles queriam se aproximar de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Eles queriam se aproximar de Jesus para se converterem. Não. Eles queriam se aproximar de Jesus e se aproximam de Jesus para testar Jesus. Para ver o que é que Jesus tinha a dizer, sim, mas muito mais como curiosos, como bisbilhoteiros e com uma maldade no coração, do que justamente com esta possibilidade de conversão. Eles não estavam com o coração aberto. Eles estavam ali racionalmente. Eles queriam ouvir o que Jesus ia dizer, então eles perguntam a Jesus, eles fazem uma pergunta. Eles queriam ouvir a resposta de Jesus. Porém, eles já tinham no coração a maldade para articular alguma forma de pegar Jesus. Porque o que acontece? Este texto, Jesus já está em Jerusalém, já estamos na última semana de Jesus. Ele é aclamado em Jerusalém, recebido com hosanas, recebido como um rei. Ele está no templo de Jerusalém, mais do que em Jerusalém propriamente. Além de estar na cidade santa, ele está no templo. E no templo ele havia já acabado de expulsar os vendilhões. Ele havia acabado de dizer que a casa do Pai é uma casa de oração e não uma casa de comércio. Ele acaba de dizer que aquilo não é um covil de ladrões. E isso despertou a fúria daqueles chefes dos sacerdotes que no templo ofereciam o sacrifício de expiação, ofereciam o sacrifício a Deus, e que no templo coletavam os seus dízimos. E de repente Jesus vem e Jesus expulsa aquilo e causa aquele rebuliço no templo. Jesus ali no templo também curava. Jesus ali no templo, ele fazia comparações, ele dizia, ele contou a parábola da figueira estéril, e com esta parábola da figueira estéril ele queria dizer justamente sobre o coração oco daqueles religiosos, daqueles líderes que falavam e falavam de Deus, mas o seu coração estava completamente longe do Senhor. E mais uma vez aqui, nós vemos estes fariseus que se aproximam de Jesus, se aproximam de corpo. Mas, meus irmãos, o coração deles continuava muito distante de Jesus. O coração deles nunca se aproximara de Jesus. Se aproximaram de Jesus em corpo, mas nunca de coração, nunca de espírito, nunca de sinceridade. Já é um primeiro ensinamento para nós, neste tempo de advento, em que corremos ao encontro do Senhor, que vem ao nosso encontro. De que maneira eu e você nos aproximamos de Jesus? Quais as motivações, meus irmãos, que nós temos quando buscamos o Senhor? O que é que nós queremos dele? Nós queremos apenas curas, benefícios, que o Senhor me traga uma paz, que o Senhor me dê aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu preciso. O que é que eu busco quando eu vou ao encontro do Senhor? Meus irmãos, a gente nota que muitas pessoas buscam Jesus
pelas mais diversas motivações. Mas são poucos aqueles que buscam Jesus com a intenção de se converter a Ele. E converter aqui naquele sentido original da palavra, de abandonar um estilo de vida e buscar uma vida que seja coerente com o Evangelho, coerente com a proposta de Jesus. Aquilo que João Batista dizia no Evangelho de ontem: eu sou uma voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplainai a sua estrada. Endireitai o caminho do Senhor, é preparar o caminho do Senhor, é preparar o nosso coração. Como é que eu vou ao encontro do Senhor? Eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a melhorar. Aqueles chefes dos sacerdotes, meus irmãos, eles não estavam dispostos a mudar. Ele nunca passou pela cabeça deles mudar. Eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, com que autoridade ele expulsava aqueles vendilhões do templo, com que autoridade, então, ele mudava a forma do culto judeu, com que autoridade ele fazia curas. De onde viera aquela autoridade? E Jesus, então, lhes responde com uma outra pergunta. Jesus era muito inteligente, Jesus era sábio, era esperto. Jesus lhes devolve a pergunta. Bom, eu vou te responder se vocês responderem a minha pergunta. A minha pergunta é: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? João o Batista, aquele que vivia no deserto. Meus irmãos, o Senhor quer compreender o que é que sai do nosso coração. Porque, como o próprio Jesus já dizia em outra passagem, o que torna o homem puro ou impuro não é o que entra de fora para dentro, mas é o que sai do coração. A santidade, ela não vem de fora, a santidade, ela sai de dentro. É aquilo que sai de dentro de nós que interessa, e não o que vem de fora. E estes chefes dos sacerdotes, estes anciãos, estas pessoas do templo, vejam, eram pessoas do templo, eram pessoas da religião, eram as autoridades religiosas do tempo de Jesus, dos judeus. E vejam que, meus irmãos, isso é importante. Estar no templo não significa muita coisa. Estar na igreja o tempo todo não significa muita coisa. Ser um líder religioso não significa muita coisa se o coração não estiver próximo do Senhor do templo, do Senhor da religião. Se o coração não estiver próximo do Senhor, de nada adianta estar ali de corpo presente no templo. O importante é que neste advento, chegando, caminhando para o Natal, nós possamos entregar ao Senhor o nosso coração para que Ele possa fazer esta obra de transformar o nosso coração. Mas aí é preciso esta sinceridade de coração. É preciso este rasgar o coração. Porque senão vai ser um fake. Senão o nosso culto a Deus, o sacrifício que ofertamos ao Senhor, as nossas orações, a nossa piedade, vão ser um fake. Não serve para nada. Se nós não o buscamos de coração sincero, com esta vontade de querer ser melhor a cada dia. É uma pena quando a gente vê pessoas que dizem: eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Não adianta vir com conversa para o meu lado, porque eu não mudo. Meus irmãos, se nós somos de fato cristãos, nós precisamos ouvir este apelo do Batista,
Este apelo que o tempo do Advento ecoa tanto nos nossos corações, na nossa cabeça. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas estradas, aplainai, tirai os obstáculos daquilo que impede o seu coração de amar, de ser amado pelo Senhor. O Senhor ama, mas a gente às vezes tem tantas pedras, tantos obstáculos, tantos espinhos, que nós não conseguimos sentir o amor do Senhor que é derramado sobre os nossos corações. Jesus rompe com tudo isso. Jesus vem trazer esta novidade. Enquanto aqueles chefes dos sacerdotes, meus irmãos, estavam preocupados com as belas liturgias do templo. E isso também serve para mim, por exemplo. Como mestre de cerimônias na comunidade, a gente tem que zelar pela liturgia. A liturgia tem que ser bem celebrada e assim deve ser. Porque uma liturgia bem celebrada aproxima o povo a Deus. Mas a liturgia não pode ser algo mecânico. A liturgia não pode ser, o culto não pode ser algo apenas que seja uma casca. É preciso que seja uma expressão do coração, uma expressão daquilo que o coração está cheio. E é disso que o Senhor quer tocar os corações. Jesus está preocupado quando questiona os chefes dos sacerdotes. O batismo de João vem de Deus ou vem dos homens? Ele está perguntando. Ele quer ver o coração, ele quer entender o que é que passa no coração daquelas autoridades. Com que espírito eles estão guiando o povo de Deus? Com que espírito eles estão oferecendo o sacrifício no templo? Por isso Jesus não responde à pergunta deles. E quando eles dizem, não sabemos, porque eles ficam embaraçados, eles não queriam contrariar o povo, mas também eles não queriam dar a entender que eles não seguiram João. Se eles acreditavam que o batismo de João vinha do céu, por que é que então não seguiram ele? E João estava ficando muito popular entre o povo, então eles também tinham medo de contradizer, de dizer que não vinha de Deus, e aí o povo os perseguia, eles se tornariam impopulares. Vejam, aí é uma mistura de poder religioso com poder político, com vaidade. Vejam só, meus irmãos, quando a gente se afasta do Espírito de Deus, a gente vai deixando se envolver por ideias que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando a gente não se deixa guiar pelo Espírito Santo, quando a gente não se deixa moldar o nosso coração à vontade de Deus, o nosso coração vai se aproximando de ideias mundanas. O prestígio, a popularidade, o poder. Vejam, aqueles líderes religiosos do tempo de Jesus se transformaram em líderes mundanos. Qual a diferença de pensamento deles aqui, daqueles líderes religiosos, com o dos líderes políticos? Nenhum. A única diferença é que um estava no templo, outro no palácio. Mas vejam, era aqui, a questão deles era, olha, se falarmos que vem do céu, vão dizer por que não seguiram ele. Se dizermos que vem dos homens, a gente vai ficar impopular. Vejam, olha o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando na vaidade, de como seriam vistos. Meus irmãos, Jesus, ele não responde à pergunta dos fariseus justamente por isso, porque ele sabia que de nada adiantaria a resposta de Jesus, de onde venha aquela autoridade que ele tinha, porque eles não estavam preocupados com isso, eles não queriam entender. Isso era só uma jogada para pegar Jesus. Meus irmãos, por outro lado, e aí caminhando já para o final da nossa reflexão, nós temos a figura de João Batista, este mesmo que Jesus pergunta a respeito e que nós temos visto desde o domingo passado na liturgia. João Batista era um filho de sacerdote, Zacarias era um sacerdote. No entanto, João Batista se afasta do templo e vai para o deserto.
Ele vai exercer a sua missão de profeta no deserto, longe do poder religioso, longe do poder político. Ele vai para o deserto. Ele vai para fora da terra prometida, porque ele percebia que aquilo tudo estava corrompido. O povo havia rompido aquela aliança com Deus há muito tempo. E João Batista entendeu que para se aproximar de novo do Senhor, era preciso se esvaziar, era preciso se afastar daquela raça de víboras que estava lá, e era preciso ir para o deserto. E no deserto, onde o povo da primeira aliança havia experimentado Deus no caminho, era lá que era preciso recomeçar, era lá que era preciso preparar o povo para a vinda do Messias. Era no deserto, era longe daquela palhaçada toda que estava acontecendo em Jerusalém. E é por isso que no evangelho de ontem, João se apresenta: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. E por isso que João lá, nas margens do Jordão, do outro lado do Jordão, fora da terra prometida, ele fazia o seu batismo. Um batismo de conversão, para voltar a Deus, para se aproximar de Deus, é preciso deixar este modo velho de viver. É preciso deixar de viver desta maneira mundana, preocupada com o prestígio, preocupada com o poder, preocupada com o dinheiro. Por isso João rompe com a sua herança familiar de sacerdote do templo e vai viver no deserto. É no deserto que ele oferece o culto a Deus. É no deserto que ele vai preparar a sua missão. E vejam como é interessante, porque Jesus, quando vai começar a sua missão, após ser batizado por João, ele começa onde? No deserto. Meus irmãos, que nós aproveitemos este tempo de advento para nos aproximar do Senhor e fazer deste tempo de advento este tempo nosso de deserto, de voltar o nosso coração a Deus. Diferente dos fariseus, diferente dos chefes dos sacerdotes, nós temos um personagem interessante na primeira leitura de hoje, que é tirada do capítulo 24 do livro dos Números, que é Balaão. Balaão era um adivinho, era um mago, meio que um guru pagão, que vivia lá nas margens do rio Eufrates. E aí ele é contratado por Balaque para fazer maldições contra Israel, contra o povo. Vejam, no entanto, Balaão, que era este mago, era este adivinho pagão, ele, apesar de contratado por Balaque para maldizer o povo de Israel, ele vai ter uma visão de Deus. E ao invés de maldizer o povo de Israel, ele vai anunciar bênçãos para o povo. E vai dizer isso, esse poema lindo da primeira leitura, que ele vai dizer: oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que o Senhor vai ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. Como são formosas as tuas tendas, ó Jacó, como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Vejam, enquanto os sacerdotes do evangelho de hoje, que eram as pessoas que eram tidas como os homens do templo, próximas de Deus, que falavam de Deus, enquanto eles estavam cegos para a própria vaidade, cegos na própria vaidade, não queriam saber de se aproximar de Deus, enquanto isso um pagão, um mago,
que ninguém daria nada, que as pessoas olhariam com preconceito. Este se abriu à voz de Deus e disse: oráculo daquele que sabe, daquele que ouve as palavras de Deus. E aí, o último oráculo de Balaão vai ser, no versículo 17, vai ser: eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel. Ele consegue vislumbrar a figura do Messias, a figura daquele que seria o sucessor de Davi. Balaão, um mago, um pagão, mas que consegue fazer esta experiência da voz de Deus. Meus irmãos, isso nos mostra que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós achamos sobre as pessoas, com o julgamento que fazemos das pessoas, com o que achamos que é elementar para a salvação. Onde buscamos a salvação? Meus irmãos, nós acreditamos sim que encontramos com Deus no templo, mas é preciso tomar cuidado para que a nossa vaidade por estar dentro do templo não nos afaste de Deus, não nos torne insensíveis ao amor de Deus e aos irmãos. Porque aí, ao invés de nós alcançarmos o Senhor, ao invés de nós alcançarmos a salvação, aí nós vamos cada vez mais nos afastando do Senhor e afastando da salvação, porque ficamos presos dentro do nosso orgulho. Meus irmãos, neste tempo de advento, o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas estejam abertos à vontade de Deus, para que aí sim nós possamos correr ao encontro do Senhor, porque aí o nosso coração estará aberto, sincero, disponível a se converter e a preparar o caminho do Senhor. E aí nós poderemos gritar: Maranata, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.